Olá, o Século News edição especial está no ar e nós vamos te mostrar como foi a viagem do Papa Francisco à Suécia para a celebração dos 500 anos da Reforma Luterana. Tem uma reportagem também sobre a ditadura argentina. O Vaticano vai liberar os documentos sobre essa época. E você já imaginou viajar no tempo? Uma tecnologia usada em um museu de Roma torna esse sonho possível. E vamos começar falando sobre o Papa Francisco. No fim de semana passado, ele foi à Suécia para a celebração dos 500 anos da Reforma Luterana. Ele assinou um documento de união com os luteranos. Mais de 20 minutos antes do horário, o avião do Papa chegou à Suécia para sua 17ª viagem. A bordo do avião, ele disse: "É uma viagem importante porque é uma jornada eclesial no campo do ecumenismo." Ao pé da escada, o Papa esperou o primeiro-ministro sueco e a ministra da Cultura e Democracia, Alice Bah. Em seguida, o Papa saudou a bandeira e ouviu os hinos. Depois, houve a apresentação das delegações. O Papa foi para a Suécia porque é lá a sede da Federação Luterana Mundial, que o convidou. A data da viagem também é muito importante. A visita do Papa à Suécia começa exatamente 499 anos depois que Lutero pregou suas 95 teses contra a Igreja Católica Romana na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ao longo dos anos, a maioria dessas teses foram resolvidas. Essa viagem é mais uma prova de que a percepção que os luteranos têm do Papa mudou. Ninguém poderia imaginar anos atrás que eles se uniriam para celebrar juntos o aniversário. A viagem para a Suécia foi uma viagem ecumênica em que luteranos e católicos mostraram que o que eles têm em comum é muito mais importante do que aquilo que os separa. Papa Francisco foi recebido com alegria. Ele estava a bordo de um carro elétrico. O secretário-geral da Federação Luterana Mundial resumiu o espírito deste encontro entre os cristãos. We have committed to leave past conflict behind us and to move forward by embracing God's call into unity. We have repented for wrongdoings of the past. We have prayed for the healing of wounds and clouded memories. O Papa ouviu intensos testemunhos de colaboração entre católicos e luteranos de diferentes lugares. We cannot change the climate, but we can change the system. So let us all reform ourselves and work together as a one to build a one better and peaceful world for all. One of the worst massacres in Colombia took place in 2002 in a territory in the rainforest, tropical rainforest, when the community sought refuge in a chapel. And when an improvised bomb exploded, killing more than 100 people. As a mother, as a Christian, I refuse such situation. And I decide to create in 1993 association, Maison Shalom, House of Peace, to welcome all those suffering children. As a refugee, it doesn't mean that you are not a human being. It's just a status. And then when we were taken to Brazil, I was selected as a flag bearer to represent 65 millions of refugees all over the world. As a refugee, you are just a human being like others. So refugees should be treated equally as others. Christian of the world, Muslim between East and West, people of goodwill, do not leave our beloved Syria to be destroyed and fragmented. O presidente da Federação Luterana Mundial explicou que este encontro histórico envia uma forte mensagem para o mundo. When religious people work for unity and reconciliation, religion can promote the flourishing of human communities. This is the reason today we commit ourselves to say no more for xenophobia,
no more for hatred in the name of religion. O próprio líder luterano é um dos refugiados palestinos e conhece as consequências da guerra. Por isso, suas palavras faziam parte de sua forte defesa para persuadir os governos de todo o mundo a favorecerem os mais fracos. Your political interests and work for the dignity not only of your own citizens, but of every child of God in this world. Papa Francisco também foi tocado por esses testemunhos de diferentes migrantes e refugiados de guerra. Como tal, ele fez um pedido. Quero agradecer a todos os governos que assistem a los refugiados. A todos los gobiernos que asisten a los desplazados y a los que solicitan asilo, porque todas las acciones en favor de esas personas que tienen necesidad de protección representan un gran gesto de solidaridad y de reconocimiento de su dignidad. O Papa recordou que os luteranos e os católicos são chamados a revolucionar o mundo e eles podem fazê-lo juntos. Cristianos, es una prioridad salir al encuentro de los desechados, porque son desechados de su patria, de los marginados de nuestro mundo, y hacer palpable la ternura y el amor misericordioso de Dios que no descarta a nadie, sino que a todos acoge. A nosotros, cristianos, hoy se nos pide protagonizar la revolución de la ternura. O próximo passo nessa revolução e na aproximação dos católicos e luteranos foi um acordo assinado durante o encontro para ajudar as vítimas da guerra, dos desastres naturais e da pobreza. Com as assinaturas, a Caritas Internacional e a Organização Humanitária da Federação Luterana Mundial se comprometeram a cooperar a partir de agora. Antes de concluir, houve uma oração especial pela paz na Síria e, em seguida, o Papa e o secretário-geral dos luteranos deram uma bênção conjunta. Foi um encontro repleto de gestos e palavras fortes que representam um novo marco no caminho da reconciliação entre católicos e luteranos. E a participação do Papa nessa celebração causou algumas críticas dentro da igreja. Quando o Vaticano anunciou a viagem do Papa à Suécia para os eventos comemorativos do aniversário da Reforma Protestante, surgiram muitas vozes críticas na Igreja Católica, perguntando por que o Papa iria participar da celebração do aniversário de um cisma. O cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, pensa que a viagem é multifacetada. Em primeiro lugar, é um sinal da boa relação entre luteranos e católicos. Não se trata apenas da comemoração do aniversário da Reforma, mas também da celebração de 50 anos de diálogo entre luteranos e católicos. O diálogo entre os luteranos foi a primeira conversa bilateral que a Igreja iniciou depois do Vaticano II em 1967. Em segundo lugar, o cardeal Koch sublinhou a importância da declaração conjunta de católicos e luteranos, chamada do conflito à comunhão, chave para a compreensão da viagem do Papa à Suécia. Citando a declaração, ele disse que a questão não pode ser reduzida a uma discussão sobre se a Igreja deveria ou não celebrar o aniversário. Ele disse que há alguns aspectos para se alegrar. Il primo ponto, gratitudine. A primeira questão é a gratidão por tudo o que pudemos redescobrir com um terreno comum entre luteranos e católicos. Gratidão, por isso podemos celebrar. Terceira questão é a esperança, que esta comemoração possa trazer coisas boas para o futuro. Può portare buoni frutti il futuro. I believe only some few years ago, Creio que apenas há alguns anos, se você dissesse que haveria uma comemoração conjunta da Reforma no dia em que luteranos e protestantes juntos comemoraram e se lembraram da Reforma e que isso seria feito em conjunto com católicos e luteranos, muitos teriam dito impossível. Então eu acredito, pessoalmente, nas muitas coisas impossíveis que se tornaram possíveis por causa do diálogo e das muitas maneiras diferentes em que estamos conectados.
different ways in which we have been engaged. Mas o cardeal também apontou algumas consequências da reforma que, longe de serem dignas de celebração, são uma ocasião de penitência. Então veio a discussão da Igreja e, com ela, guerras religiosas dos séculos XVI e XVII, especialmente a Guerra dos 30 Anos, que transformou a Europa em um mar vermelho de sangue. O que podemos comemorar com este ponto? Esta é a dificuldade. Há 3 questões cruciais. Sobre a primeira e a terceira, podemos celebrar sem problemas, mas sobre a segunda, devemos fazer penitência. Terzo punto, possiamo festeggiare senza problema. E secondo punto, dobbiamo fare penitenza. 500 anos após o cisma que rompeu o catolicismo, ambas as partes estão se unindo e não se veem mais como inimigas, o que é um passo importante para a unidade. A seguir, o Vaticano libera documentos da ditadura argentina.